Olá, bom dia, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja com todos, e que Deus, neste momento, encarecidamente eu peço que abra um coração para que Deus, nesse momento, coloque esta semente da vida, esta semente maravilhosa em vossos corações, pois é plantando semente da vida, a boa semente, que colhemos frutos para o reino de Deus. Então, hoje o Senhor me chamou a atenção, como há muitos dias vem me chamando, para um tópico muito forte, um tópico a ser observado, uma coisa que está deixando a desejar no meio do povo de Deus, por negligência, por falta de amor ao Senhor, e também por a igreja hoje se encontrar na zona do conforto. Apesar das coisas não andarem bem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas as pessoas têm se acomodado de tal forma, e vem se cumprindo o que a palavra de Deus diz, que o Satanás ele cegou o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho, a palavra de Deus, a semente do amor. Então aqui eu quero chamar a atenção para esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. E abra um coração também, porque eu estou pregando esta palavra de coração aberto, porque quando eu estou pregando para alguém, ou para muitas pessoas, eu também estou pregando para mim. Esta palavra é para mim também, porque nós seres humanos somos tendenciosos à regressão, à inclinação de fazer coisas erradas. E a prova é que é o que nós vemos hoje no meio do tecido social humano. As pessoas regridem, as pessoas se escravizam, colocam a sua mente, o seu coração, à sua disposição, mais para as coisas terrenas do que para as coisas espirituais. E enquanto a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, o tema é a falta de oração nos dias de hoje na vida do povo que se dizem cristão, que se dizem filhos e filhas de Deus. Então vamos ver o que o Senhor nos vai falar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai, na Tua presença santa, bendita e gloriosa, eu peço que o Senhor me inspire, que o Senhor coloque nos meus lábios, através da revelação da palavra, da vossa palavra santa, que o Senhor nos revele a sua vontade. Não saia de mim, do meu intelecto e do meu coração, mas sim que venha do alto toda inspiração. Que o Senhor, através do seu Santo Espírito, seja predominante neste momento na explanação da vossa palavra. A vós, Espírito Santo de Deus, inclinando-me para o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, eu peço, nesse momento, que me inspire, que me direcione, no abrir e fechar da minha boca, ó amado e bendito Espírito Santo, coloca as palavras que as pessoas que eu preciso ouvir também. Em nome de Jesus, é que agradeço. Louvado seja Deus. Vamos aqui para a palavra de Deus, em Efésios capítulo 6, versículo 18, onde a palavra do Senhor nos diz: e orai em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Louvado seja Deus. Estão vendo aí, meus amados? A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, nos incentivando a tomar
esta atitude, que o apóstolo Paulo também chama as armaduras de Deus, e a oração é uma das principais, né? O capacete da salvação, a espada do Espírito e a palavra de Deus. E a oração, onde ele diz orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando e orando como o Senhor Jesus nos manda. Louvado seja Deus. E o que nós observamos através da palavra? O Senhor também nos mostra, louvado seja Deus, que a vida terrena de nosso Senhor Jesus, enquanto aqui esteve, era saturada com oração, pois Jesus era um grande homem de oração, era um homem dedicado à oração. Na qualidade de homem Cristo, Jesus orou durante todo o decurso do seu ministério, até o próprio fim. Aleluia! Que lição para nós Jesus nos deu. Tenhamos também uma vida plena de oração, como Jesus nos deu esse grande exemplo. Não só Jesus, mas todos os santos homens de Deus eram homens obstinados de oração. Por isso recebiam de Deus a revelação. Ao abrir e fechar as suas bocas, Deus lhes dirigia a palavra, lhes dava a palavra. Deus, nos seus corações, sancionava o amor, sancionava, aleluia, a sua unção poderosa sobre a vida destes homens que, segundo a palavra, foram fiéis e constantes na presença do Senhor. Então, meus amados, como a vida de oração hoje está sendo renegada, colocada de lado, já não digo nem em segundo plano, muitos renegaram mesmo, muitos não levam mais vida de oração, muitos começaram bem e estão terminando mal. Por conta disso é que nós vemos as trevas avançar, no Brasil e no mundo inteiro. Com o passar dos séculos e milênios, as trevas vêm avançando, paulatinamente avançando. Por quê? Porque a vida de oração ela foi deixada de lado. Não existe mais homens e mulheres obstinados, saturados pela vida de oração, homens que se dedicam a orar e vigiar constantemente, andando em espírito. Por conta disso, nós vemos que as pessoas elas preferem mais ser pedintes de oração. Elas pedem oração, mas não oram. É claro que nós temos que pedir oração uns aos outros, porque é orando uns pelos outros que a igreja se fortalece, que a igreja cresce da graça no conhecimento e somos também curados. É na oração que movemos o coração de Deus e as portas e as comportas do céu se abrem, derramando sobre a terra e sobre a vida dos homens bênção sem medida, providência divina. Então, vamos ver aqui os tópicos que o Senhor me entregou. O que a falta de oração faz em nossas vidas, né? E se você não ora, louvado seja Deus, e não tem vida de oração, automaticamente você se expressa diante de Deus, que pode fazer tudo sozinho, sem a ajuda de Deus. Mero engano, quem pensa assim, quem vive assim. Porque a palavra de Deus nos mostra e nos prova que sem Deus nós não somos nada. Não vamos a canto nenhum, não obteremos nada. Então a vida de oração ela é profundamente boa, poderosa em nossas vidas. Porque sempre digo, a oração é a arma mais poderosa em todo o universo. E o nosso inimigo sabe disso. Por isso que ele usa suas artimanhas, usa de todas as formas a sua tríade maligna, que é roubar, matar e destruir, para tirar da vida cotidiana dos homens a vida de oração, independente de placa de igreja e de credo religioso. Nós temos que orar. Então vamos ver aqui.
A vida de oração também nos mostra que andar na plenitude do Espírito. Isso é uma prova cabal, não podemos negar. Porque se você ora em Espírito, vive em estado de Espírito, orando constantemente no Espírito, você vive na plenitude do Espírito Santo de Deus. Então essa conexão ela é direta, imediata, constante. Isso afasta cada vez mais o inimigo para bem distante de nós, porque ele não resiste à presença de Deus em nossas vidas. Mas isso só pode acontecer com a vida concreta de oração. Volto a dizer. Então, é um pecado contra Deus você não orar, não levar isso a sério, não se comprometer com a vida de oração, não ser obstinado em ser um homem ou uma mulher de oração. Em segundo lugar, como eu disse, além de ser um pecado, também é uma desobediência direta ao mandamento de Jesus Cristo, em Mateus 26, que diz, 26:41, que diz, vigiai e orai. Então, você está desobedecendo o mandamento do Senhor. Então, é pecado, e pecado, ela vem através da desobediência. Terceiro, é também desobediência direta à palavra de Deus, pois a palavra do Senhor nos proclama em 1 Tessalonicenses, através do apóstolo Paulo, 5,17, também diz que temos que orar sem cessar, como eu acabei de ler na palavra do Senhor. Quarto, a falta de oração em nossas vidas, ela nos torna vulneráveis às tentações, né? Porque vigiar e orar é uma obrigação nossa para não cair em tentação, conforme Mateus, como já disse, Mateus 26:41. Então, meus amados, não podemos abdicar da vida de oração, de forma nenhuma, nem em pensamento, quanto mais na prática. Mas, por incrível que pareça, é isso que nós vemos hoje no meio do povo que se dizem povo de Deus, que se dizem igreja do Senhor. É por isso que vemos tantas pessoas capengando na fé, tantas pessoas estressadas, tantas pessoas até com depressões. Por quê? Porque o diabo vem ganhando o coração dos tais por não serem praticantes de orações, por não serem praticantes da vida de oração, né? Então, meus amados, é um risco que o ser humano corre. Como eu disse, independente de credo religioso, de placa de igreja, você tem que orar. A nossa oração é uma virtude, nos leva a uma vida virtuosa diante de Deus, nos leva a uma vida de obediência diante de Deus e de convicção com o Senhor, porque é a vida de oração que nos dá, aleluia, a certeza de que Deus está conosco. É a vida de oração que nos fortalece, porque você está dialogando com seu Pai Celestial. Como ele diz, pedi, pedi, dá-se-vos-á, batei, batei, abri-se-vos-á. E tudo isso você só obtém através da vida de oração. E volto a dizer, por conta disso, muitos já partiram, muitos perderam a sua salvação, muitos hoje vivem na enfermidade, muitos hoje vivem na humilhação, porque não levam a vida de oração a sério. E sem vida de oração, você dá lugar ao inimigo e se torna, mais uma vez eu digo, vulnerável aos seus esquemas e ataques, conforme Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20, e no livro de Daniel, capítulo 10. Depois vocês conferem aí, né? E também, a vida sem oração resulta em impotência. O que é isso? Impotência é quando você
quer lutar com suas próprias forças, com seu intelecto, com seu braço forte, que é o que a gente vê hoje as pessoas, elas se exercitam, vão para a academia ganhar massa muscular, coitados. Esses aí são totalmente carnais, confiam no seu braço forte. Porque o que nos faz vencedores, vitoriosos, é a vida de oração, é a nossa obediência ao Senhor, né? Também a falta da vida de oração, ela limita o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque sem oração não há presença de Deus. Sem oração não tem como Deus vir até você e suprir suas necessidades, de livrar e guardar de todo mal. Volto a dizer novamente, com isso as trevas têm ganhado muito espaço no coração do homem, na mente do homem, e tem feito estrago. Tem feito um estrago muito grande e um prejuízo terrível na face da terra, né? Pois é a vida de oração que nos aproxima mais de Deus, que nos mantém pertinho de Deus e nos define quem somos no reino espiritual. É por isso que eu sempre digo, a vida de oração é uma coisa pontual, espiritual, necessária, constante, e sem isso não podemos prevalecer na presença de Deus, nem ter vitória, porque a vida de oração, ela nos define, como eu acabei de dizer, quem somos nós no reino espiritual. Você já pensou já parou para pensar nisso? Provavelmente não, porque as pessoas hoje elas não são mais pensantes, elas não param mais para pensar, elas não fazem paradas para se reabastecer, para se analisar. A palavra de Deus diz, né, naquele texto conhecidíssimo da Santa Ceia, examinar o homem a si mesmo para que não seja réu de juízo. Mas isso aí, todos os meses é lido, todos os meses as pessoas acompanham essa leitura, mas ela não faz mais efeito na vida do homem. Por quê? Porque perderam a sua comunhão íntima com o Criador. Então se tornaram insensíveis à voz do Espírito Santo. E assim ficaram afastados do Senhor, pensando que estando na presença de Deus porque são membros de uma denominação. São apenas esquenta-banco. Podem ter certeza disso. A vida sem oração também nos impede de conhecer a vontade do Senhor, as prioridades do Senhor e a sua direção para nossas vidas. Porque é no diálogo da vida de oração, é nesse diálogo constante com Deus, conversando com o nosso Pai Criador, que conhecemos mais a vontade de Deus nas nossas vidas. As prioridades que o Senhor tem para nós, a sua direção, enfim, a revelação, ela vem, porque Deus não nos deixa em confusão. O Espírito Santo é o Espírito da unidade, do conhecimento, da sabedoria. Então, vejam só, até aqui, o que a palavra de Deus nos mostra, o que faz falta na vida de oração. Aos poucos os homens estão sendo destruídos, humilhados, torturados pelas trevas, mas não conseguem perceber isso, não conseguem fazer uma conexão direta com Deus e ter a resposta para entender que a vida de oração é uma coisa séria que nós não podemos abdicar e nem abandonar. Também a vida sem oração somos obrigados a ficar distante cada vez mais de Deus, né? Por quê? Como eu disse, Deus só opera no reino espiritual para que chegue ao reino natural. Então, sem vida de oração, somos obrigados a operar no reino natural.
né? O reino natural da carne agindo de forma errada. Como eu acabei de dizer, os homens, eles confiam no seu braço forte, vão para as academias adquirir massa muscular porque acham que a partir daí são fortes, podem tudo. Tudo mentira do diabo, para que ele cheire cada vez mais a carne, porque o homem carnal é uma presa bem facinho para o diabo devorar. Também a vida sem oração, sem o exercício da oração, nos deixa fracos, atormentados e incomodados. Por quê? Como eu disse, você está exposto às setas malignas, aos dardos inflamados do inimigo, aos seus ataques, e com isso você fica incomodado, porque as trevas incomodam sim. Você fica atormentado, porque é o que nós vemos hoje, as pessoas atormentadas, estressadas, e com isso vem ansiedade, depressão. Tudo isso parte do princípio da vida sem oração. Tá bem? A vida sem oração, ela está enraizada no orgulho, muitas vezes na autossuficiência, na preguiça e na falta de uma vida disciplinada pela vontade de Deus, de você ser obediente ao Senhor. Então, veja bem, muitas vezes eu falei do orgulho. Por que o orgulho? Porque, como eu disse, as pessoas elas se orgulham por ter massa muscular, por serem fortes. Aí passam a se achar autossuficientes. E a preguiça da vida de oração, ela é uma realidade. As pessoas não oram muitas vezes também por falta de... Além de ser por falta do temor ao Senhor, também a preguiça incomoda. Então, vida sem o exercício da oração revela acima de tudo, aleluia, a falta de compaixão pelo seu próximo. Aí está o ponto crucial da vida de oração também, viu? Preste bem atenção. A vida sem oração revela, acima de tudo, a falta de compaixão pelo seu próximo, ou seja, a falta do amor ao próximo. Como eu disse, aí é o ponto crucial da vida de oração. Porque quando você está orando, você está suplicando, você está pedindo, você está levantando clamor por vidas, por lares, por famílias que você nem conhece, mas que são alcançadas pelas minhas, suas e as nossas orações. Então, quando oramos, além de nos fortalecermos, além de nos aproximarmos mais de Deus, muitas vidas são alcançadas pelo Senhor, através das nossas orações, súplicas e petições diante da presença de Deus. E isso alegra o Senhor, porque você está também, através da vida de oração, saqueando os infernos e povoando os céus. Vidas estão sendo alcançadas, curadas, material e espiritual, e salvas, porque você está exalando o seu amor que vem do coração de Deus para o seu. Você está demonstrando que ama a si mesmo e ao próximo. Você está demonstrando que ama, acima de tudo, o seu Criador. Então, atente para isso. Tenha piedade da sua alma, porque sem vida de oração não há vida cristã robusta, não há vida cristã sincera, não há vida cristã real. Você não passa de uma mentira, você não passa de mais um que vive sobre a terra, que vive sobre as esporas de Satanás. Porque quem não tem vida de oração, facilmente é alcançado pelo cansaço e vencido. É assim que acontece no reino espiritual para o reino material. Então nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra as potestades do ar, que vivem maquinando dia e noite, nos perseguindo. Mas a nossa vida de oração, ela nos faz diferentes
ela nos identifica quem somos no reino espiritual de Deus. E Deus conhece os seus filhos e as suas filhas pela vida de oração. Pense nisso, que Deus em Cristo nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Fiquem com Deus e orem por este que vos fala, irmão Humberto. Orem por mim, porque também sou carente das vossas orações. E é assim que nós alegramos o coração de Deus, orando uns pelos outros. Que Deus em Cristo nos abençoe rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, que excede todo o entendimento, seja com todos que ouvem este áudio. E que Deus lhe abençoe rica e poderosamente mais uma vez, em nome de Jesus.